Olá, enfermagem do Distrito Federal e de todo o Brasil. Estamos aqui hoje com o segundo episódio do nosso podcast do Corém DF, o Dose Certa. Eu sou Elisandro Noronha, estou como presidente do Corém DF e hoje trazemos para vocês três figuras ilustres aqui, figuras queridíssimas na representação dos conselhos de classe. Então nós temos aqui o Conrado, que é o Dr. Conrado, que é o presidente do Corém Sergipe, Dr. James, presidente do Corém São Paulo, e Dr. Antônio Neto, meu amigo, presidente do Corém Piauí. E nós estamos aqui para falar hoje de um tema que interessa a toda a categoria, um tema que desde 2020 aí não se fala outra coisa e que ganhou uma mobilização nacional muito forte em prol da aprovação, que é nosso PL 2564, que trata do nosso piso para a categoria de enfermagem, enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem. E o que nós vamos falar? É um tema que nós estamos falando diariamente, mas o que nós queremos focar hoje? Muita gente não sabe como foi difícil, como foi complicado para todo mundo, inclusive para os deputados, né, apoiarem esse projeto. Por que esse projeto ganhou corpo? Por que esse projeto ganhou força? Então, boa tarde, nós estamos aqui à tarde, boa tarde a todos, e agradeço em nome do Corém DF por terem comparecido e vindo aqui para a gente dialogar sobre esse tema, e eu sei que cada um traz uma experiência diferente sobre o tema vivido, tá? E para iniciar, eu queria, antes de iniciar as perguntas, saber como é que vocês estão em relação ao tema, qual a tranquilidade hoje que você tem para esse tema. Vamos começar com o Antônio Neto, desculpa aqui, que está do lado, não é por grau de importância, que São Paulo é um Corém grande. Mas, Antônio Neto, como é que você está hoje com a aprovação do tema? O que você espera? Qual a perspectiva desse projeto? Olá, meus amigos, boa tarde. Boa Quero tarde. saudar todos os colegas da enfermagem do Distrito Federal, do Brasil, saudar os colegas presidentes, Dr. James, Dr. Conrado, Dr. Elisandro. Muito obrigado por fazer parte aqui desse grupo seleto, onde iremos aqui discutir sobre o projeto, digamos que o projeto de lei mais importante dos últimos tempos para a enfermagem brasileira. Até então, quando nós começamos a discutir, até entre nós presidentes, em uma das primeiras assembleias de presidente que nós tivemos aqui no sistema COFEM, Conselhos Regionais, a gente pensava que era algo bem difícil de ocorrer, mas muitos presidentes bem otimistas, que ia dar tudo certo. Começamos então uma batalha virtual, né? Sim. Uma batalha virtual, onde o projeto iniciou de fato lá no Senado Federal, após várias discussões, mobilizações nos estados, com os senadores. Lá no Piauí a gente teve a oportunidade de conversar com os 3 senadores, gravar vídeo, buscar apoio, bem como também na Câmara dos Deputados. A gente percorreu todos os gabinetes, conversou com os deputados do Piauí, os 10 deputados, e sempre acreditando. Muitos profissionais de enfermagem até sem acreditar, por conta que a enfermagem já está aí há 30 anos praticamente, sim, sem nenhum projeto de lei próprio da enfermagem. As 30 horas é um exemplo, está tramitando no Congresso Nacional desde o ano 2000, e os profissionais de enfermagem cansados acabaram de passar por um momento de pandemia e muitos desacreditavam, mas nós, enquanto líderes da enfermagem, a gente sempre acreditou que iria dar certo e buscamos apoio. Chegamos agora, digamos que ao auge desse momento, que estamos esperando só uma sanção presidencial, e nós acreditamos, de fato, que o presidente vai sancionar esse projeto, que eu sempre falo nos meus discursos aqui em Brasília, lá no Piauí, que é um projeto que vai trazer mais dignidade, principalmente para o meu estado, um dos estados mais pobres da federação, onde a média salarial, principalmente dos técnicos de enfermagem, que hoje somam lá em torno de 27 mil profissionais lá no nosso estado, que ganham em média um salário mínimo. E barato. Isso... Muito pouco. Tem que trabalhar às vezes em 2 lugares, a maioria são mulheres, tem lá também que trabalhar lá em casa, trabalhos domésticos, enfim, tem que cuidar da família. E nós acreditamos de fato que esse projeto ele irá se tornar realidade. E eu acho que vocês também concordam com o nosso pensamento. Isso. Então, assim... Eu só vou pedir para... Pode pedir. Uma coisa, eu acho que dar boa tarde a todos e agradecer a participação aqui de cada um dos presidentes, agradecer ao Dr. Elisandro pelo convite. E a nossa convicção é tamanha que hoje todos nós trouxemos uma caneta BIC para dizer que falta muito pouco, né, para a sanção presidencial. Realmente, como o Antônio colocou, foi uma luta árdua, principalmente para fazer as pessoas acreditarem no nosso projeto de lei, né? O sistema COFEM-Corém, dentro de todo o cenário político que nós tínhamos
Foi um movimento que começou muito forte com o grupo de presidentes que nós temos hoje. Inclusive, né? eu acho que foi a primeira entidade como grupo, e foi, eu acho que graças à capilaridade dos nossos 27 estados, que conseguimos alavancar, porque todos os estados tiveram essa movimentação. São Paulo como maior, com certeza, muito maior que os outros estados em número, né? E hoje, a força que os 27 conselhos regionais têm, junto ao Conselho Federal de Enfermagem, capitaneado aí pela doutora Betânia, mostrou para toda a sociedade, principalmente para os profissionais de enfermagem, o impacto que a enfermagem tem quando ela usa da união e do poder político que nós podemos produzir para a sociedade. Então, como já colocado pelo Antônio, é uma dignidade para mais de 90% dos nossos profissionais de enfermagem. Eu venho do estado realmente mais rico. São Paulo é onde a gente consegue ter boa parte dos profissionais recebendo próximo do piso ou acima do piso, mas isso não reflete uma deixada de luta pelo nosso estado, né? Porque existem Brasis dentro de Brasil, e se eu andar 50 quilômetros da capital, a gente começa a encontrar também profissionais de enfermagem ganhando cerca de R$ 1.200 como piso médio, que é um valor extremamente irrisório para um profissional de enfermagem que lida com um bem maior, que é o bem intangível, que é a nossa vida. Então vale muito a pena essa luta construída por cada um de nós. James, assim, nós sabemos que antes desse projeto nós tivemos praticamente 12 projetos falando sobre piso. O último dele, o 459, que nosso projeto iria ser apensado ao 459 e não foi. Mas, Conrado, o que você acha? O que deu certo? O que deu certo? Porque nós já tentamos lá em 2005, 2007, 2009, 2011, 2015 e não conseguimos. E dessa vez andou, fluiu. Acho que o que a gente tem de destaque é o contexto, né? Então a gente vem de uma categoria que é a maior categoria da saúde do país, vencendo o maior desastre sanitário da história da humanidade. Então a gente vem de uma trajetória de reconhecimento da sociedade, da população, a qual grande parte do cidadão ia por si só nas varandas, em casa, e aplaudir os profissionais da saúde de forma geral, mas a gente sabe que nossa categoria ela é a maior propulsora, a espinha dorsal, o braço de está qualquer... presente em todos os municípios do Brasil, né? De qualquer instituição de saúde. Voto, né? Que também tem essa potência. Então, isso gerou na minha cabeça, Alessandro, Antônio e James, alguns marcos históricos para que a gente chegue até aqui, nesse ponto que a gente está. Por exemplo, o primeiro deles, havia uma fragmentação dentro da nossa categoria que era que a luta era sindical. Sim. Então, em determinado momento, a gente sentou, nós, enquanto sistema, como também estudo de consciência, onde é que a gente está, o que a gente pode fazer, o que de fato é nosso. E eu me lembro muito bem das palavras de alguns de nós, presidentes, dizendo, mas espera aí, altera a lei do exercício profissional. Se altera, então... O grande guardião do exercício profissional é o sistema Corém Vai alterar a Cofens. nossa lei, né? Vai alterar a nossa lei do exercício, está dentro da alçada da gente, vamos unir forças, vamos unir a categoria, e acho que o sistema foi fundamental. Acho que esse foi o principal e mais importante marco, ao meu ver, porque daí deflagrou toda uma série, uma cascata de eventos. Me lembro muito bem também, Alessandro, de algumas reuniões, como o Antônio Marcos comentou, a gente pensando em estratégias, qual a viabilidade, como a gente vai procurar em cada estado, quem são os senadores que são de base aliada, quem são os senadores que são lideranças partidárias, quem são os senadores que pensam o orçamento, né, que está ali presente, que vão dar apoio ao Fabiano Contarato, independente do partido, e isso fez também com que a gente tivesse ações estratégicas. Acho que isso foi importantíssimo na luta. Eu ainda vou colocar um marco a mais. Eu acho que a internet teve um papel fundamental aí. Sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. E eu acho que o mais potente das ações da internet, acho que vocês vão concordar comigo, foi o momento que o COFEN iniciou uma consulta pública. Lembra? Esse foi algo fundamental. Aquela consulta pública veio trazer ali o norte para os profissionais, né? Poxa, nós temos uma consulta pública, algo formal, de uma entidade de classe, que trouxe aquilo de forma palpável para os parlamentares.
Não, eles querem dessa forma. Então isso foi... Nós estamos falando de consulta pública, vamos tocar então, tocar nos ovos aí, Diego. Vamos tocar um negócio. Começou um projeto com um salário médio de 7 mil e pouco. Terminou um projeto, não, mas esperamos que termine agora, virando uma lei, com 4.750. Eu queria que vocês avaliassem. Houve perda? Eu tenho minha ideia muito particular nisso, mas eu queria ouvir vocês e depois eu queria também falar um pouco sobre isso. Mas, James, você acha que foi fundamental, não foi fundamental? A gente conseguiria 7.300 alguma coisa? Não, se nós tivéssemos batido o martelo e não mudado o valor do piso salarial, nós realmente estaríamos muito aquém do que nós estamos hoje, né? Nós não conseguiríamos ter passado em nenhum momento esse piso salarial. E vale ressaltar que o que nós conseguimos hoje, um valor de 4.750 para o enfermeiro, 70% para o técnico, 50% para os auxiliares e parteiros, ele está condicionado a um INPC, a um índice de correção. Putz, né? É o melhor. Se nós tivéssemos começado com um valor até menor do que este, lá há 20 anos atrás, com um índice de correção, hoje nós teríamos um valor salarial, de piso salarial, muito maior do que 4.750. Só lembrando, James, aqui para a gente conversando sobre projetos de leis que avançaram bastante, o projeto de 30 horas, que foi aprovado no Senado, que ele ia ser pautado na Câmara dos Deputados, esse projeto, ele daria... foi conversado com as entidades naquele momento, entidades sindicais, principalmente, que estavam à frente, para que aquele projeto de 30 horas fosse voltado naquele momento, que poderia ter um escalonamento de horas. Não, vamos começar aqui com 40 horas até chegar em 30. E ninguém aceitou. Não foram flexíveis. Possivelmente, se tivesse flexibilizado naquele momento, hoje nós já teríamos uma carga horária de 30 horas instituída. Com piso salarial. E com piso salarial. Só para fazer um cálculo bem simples, a questão da correção, eu fiz aqui só para ter uma ilustração. Em 3 anos, nós conseguimos chegar a 7 mil, caso o índice for aplicado hoje com mais ou menos o mesmo índice hoje que está variando de 10% a 13%. Então, se mantiver uma inflação do mesmo tamanho, em 3 anos a gente chega a 7 mil reais de piso. Nos últimos 10 anos aqui na Secretaria de Saúde, quem sabe que eu sou servidor da Secretaria de Saúde, não tive esse aumento. Então, assim... Não, e acho também que o que aconteceu num momento específico, né, que o presidente do Senado convocou os presidentes dos regionais, a gente fez uma reunião... Ele deu uma cartada, né? E ele foi expresso. Ele foi expresso, porque, óbvio, todo mundo quer o máximo lógico, eu queria... da capacidade de um piso. Isso é natural. E merecem, né? Só que quando o presidente do Senado Federal convoca uma reunião, a qual ele expressa, ele mostra números, ele dá as cartas de que o que é viável, o que pode acontecer não é aquilo, e que a gente pensa enquanto categoria, o que é melhor para a nossa categoria, ser nada ou lutar por algo impalpável, cabe a gente refletir, trazer para a base, fazer consulta pública, iniciar reuniões com as outras entidades. Eu lembro de uma reunião que estava a Zenaide, eu não sei qual foi a outra senadora que estava, a Lisiane, e ele falou bem claro, ou passa 4.750 ou não passa nada. Não passa nada. Então, só para vocês entenderem, não foi uma escolha, foi meio que um direcionamento para a gente. É porque todos que gerem, todos que passam por gestão, sabem que existem situações que podem ser feitas, existem situações que não podem ser feitas, existem situações que se adequam para ser feitas. Então, eu acho que ele foi muito sensível, ele foi muito transparente nessa reunião específica, e ele convenceu a unanimidade dos presidentes. É melhor ter um piso, né? Porque, na verdade, o nosso discurso do piso é combater a miséria dentro da nossa profissão. Sim, né? Óbvio que a gente não quer limitar o profissional de enfermagem a receber aquele valor. Merece muito mais. O salário devia estar muito acima. Nós temos agora, só para vocês terem noção, 2 editais de concurso público divulgados lá no Piauí, onde um enfermeiro R$1.350 de salário básico. Em São Paulo saiu um concurso com R$1.200 para o enfermeiro. É a realidade do Brasil, São Paulo. De desvalorização profissional, de precarização do trabalho, que o sistema Corem-Cofem tem que estar atento e buscando nas suas fiscalizações indicar essas dificuldades para que a população, que é quem é o foco da nossa profissão, tenha e receba a oferta de saúde adequada. E falando de números, né, se nós observarmos hoje o valor de 4.750
de piso salarial, nós tivemos aí provado pelo GT, né, que trabalhou ao longo de toda essa mobilização aí, o valor de 16 bilhões. Então, se fosse hoje um valor de 7 mil, Daria nós 32. teríamos 32 bilhões. Bilhões de reais. Seria muito mais difícil, né, de conseguir esse valor. Lembrando aí que este valor de 16 bilhões que vai vir das fontes de custeio não é impeditivo para a aprovação Sim. do nosso piso salarial. Sim. Isso tem que ficar muito claro para todos os profissionais de enfermagem. Isso. Não existe nenhum impeditivo na sanção presidencial vinculado à ausência de fonte de recurso, né? O Até parlamento porque está... é algo que é o executivo que tem que indicar de onde vai trazer, de onde vai estar vindo. onde vai fazer remanejamento orçamentário, onde vai apontar aquele custeio. Da mesma forma que hoje foi tirado aí 44 bilhões até o final do ano para se gastar na PEC dos Sem benefícios, indicação, sem né? indicação de De fonte de onde custeio. viria, e a gente viu hoje uma reportagem do Paulo Guedes dizendo aí que a economia Sim. conseguiu arrecadar Aqueceu. mais 186 bilhões de reais com arrecadação. Então isso mostra que realmente é possível a gente Sim. ter os 16 bilhões de reais para ser principalmente vinculado aos serviços públicos e filantrópicos e poder pagar o piso salarial de todos os profissionais de enfermagem em todo o cenário brasileiro. Eu sei que muita gente acompanha, muita gente posta, muita gente às vezes reposta o que a gente posta, reposta de outros colegas. O movimento de internet ele é um movimento que alcança muita gente. Aquela pessoa que está lá no norte que não consegue vir pressionar seu político, ele pressiona por meio de um aplicativo, de um tablet, de um celular. Então ele é democrático. E aí, pensando nessas pessoas que multiplicam ideias, na última reunião que nós tivemos lá na Câmara, todo mundo lembra, que foi a última agora para aprovação da PEC 11, eu lembro que o Junei fez um vídeo, a gente comendo pão de queijo na hora do almoço, que não podemos almoçar. E muita gente acha que a gente vem para cá porque usa terno obrigatório para entrar na Câmara. Terno e gravata. Deixar bem claro gravata. que às vezes a gente senta na carteira confortável e discute com o político. E não é bem assim que acontece, viu, gente? Lá a gente fica sentada no chão, esperando o político passar para ver se coloca a gente para dentro. Chega a ser quase humilhante. O que vocês acham disso? Eu até falo brincando aqui com os colegas, que parece aquela, quando você está jogando videogame, que você vai passando de fase. Chega aqui nesse momento, para ter acesso ao próximo ambiente, a gente tem que pedir para a polícia do Senado, para a polícia da Câmara, vamos passar. Deixa a gente passar, nós vamos ficar aqui de forma quietinhos. A gente não vai denegrir a imagem de ninguém, de nenhum político, a gente quer apenas a aprovação da PEC, do piso. Eu acho falando disso, teve um episódio em que eu fui em uma das reuniões, nós tínhamos feito uma mobilização em São Paulo, todos estavam com a camisa que nós tínhamos feito do Corém em São Paulo, falando da aprovação do nosso PL 2564, e eu fui até a Câmara dos Deputados de camiseta e blazer por cima. E num determinado momento conseguiram liberar a nossa entrada. Quando eu cheguei para passar no acesso, no último acesso, como disse o Antônio, já para acessar, o cara virou e falou assim: cadê sua gravata? Eu falei: não tô de gravata. Aí me deram uma gravata na hora, ele ainda brincou e falou assim: o senhor vai querer dar uma de palhaço agora comigo, colocar uma gravata em cima de uma camiseta? E eu perdi a minha oportunidade de ter acessado o plenário, de ter participado daquele movimento. Então, por trás de todo esse cenário que as pessoas visualizam nas redes sociais, de toda a mobilização, existe um grande perrengue que cada um de nós passamos. E nós não temos candidatos da enfermagem para dar esse apoio lá. Nós não temos deputados que vão abraçar e te levar para dentro. E assim, muita gente não pode levar os mas 27 estados, né? Muita gente pensa, tá vindo o presidente dos estados, estão vindo de avião. É isso que eu ia perguntar, por que é importante estar aqui no dia da votação? Pessoal, é importante para trazer a visibilidade do estado, e naquele momento a gente tem a oportunidade de cobrar ali de perto, de cobrar na rede social, falar no pé do ouvido dos deputados. Garantir o quórum. Porque eles vaziam as câmaras e não tem a votação. Não, se a gente não estiver lá, vai para onde, deputado? Não, a gente passa nos gabinetes e fala assim, vai lá, registra sua presença. Registra sua presença. Pelo menos garante que... E assim, o importante que a gente também fale sobre isso, que às vezes os colegas profissionais estão lá no estado, não, o presidente está indo lá, vai de avião, vai de terno e gravata, tá lá no conforto. Tô sem terno e gravata. Pessoal, pra gente vir aqui, a gente deixa a nossa família lá no Piauí. Muitas vezes a gente tem que acordar de madrugada, ir pro aeroporto, chegar aqui, passar o dia todo, às vezes sem tomar nenhum banho,
e retornar novamente para cumprir as obrigações. Quando não volta no mesmo dia. Exatamente. Justamente, volta às vezes no mesmo dia, dificuldade para se alimentar, se você sair daquele espaço da Câmara do Senado, Salão você Verde. não consegue mais acessar. Retornar. Aí você tem que comer um pão de queijo, um sanduíche frio, um café frio. Ainda bem que café não paga lá, né? Sabe que você sabe. Nem café nem água. Né? Menos mal. Agora, o que eu acho interessante, Antônio Neto, também, e é importante frisar, é que tamanho envolvimento da gente com o trâmite do piso, do processo, enfim, do projeto, que muitas vezes somos nós, estando aqui, que atualiza o parlamentar. Muitas vezes ele nem sabe o que, Ele nem o sabe que é o projeto. Existe um fluxo de trabalho dentro da Câmara que eles atendem os pedidos das lideranças e muitas vezes o volume de trabalho é muito grande, eu não chego nem a condenar, mas muitas vezes o parlamentar ele não está a par de tudo. Se a gente não sentar no gabinete dele e dizer, Explicar o projeto. já passou pela comissão tal, foi discutido Só tal falta- coisa, Conrado, eu esgota chegava- até o discurso dele que ele pode vir a dar numa plenária contra nós mesmos. É engraçado que eu chegava no gabinete, eu fazia questão, andava com a agendazinha, eu fazia questão de andar no gabinete dos deputados lá do Piauí. Deputado, lá no Piauí nós somos 45 mil profissionais. Porque quando você Isso fala pesa. de números, Número pesa. a galera já Número fica. pesa. Poxa, O cara fala assim, eu não vou votar contra. 45 mil já consigo eleger. 45 mil, deputado. Tem lá profissionais inscritos nesse momento no Corém Piauí. Então é muita gente, o impacto é muito grande. Eu lembro que eu estava no gabinete do deputado, no dia da votação do PL 2564, de um determinado deputado do Piauí, quando um prefeito ligou para ele: deputado, vocês vão aprovar mesmo o projeto? E ele disse: prefeito, aqui está que nem rolo compressor. Tem que aprovar. Ou aprova, ou nem nós seremos reeleitos novamente. boa, porque a enfermagem Beleza. está mobilizada. É isso aí. E isso que eu tô falando, isso deve, graças a Deus, eu não falo nem união, mas mobilização. Se a gente conversar entre a gente, você vai ver que todo mundo, eu converso com gente do seu estado, eu converso com gente de Sergipe, eu converso com gente de São Paulo, do mesmo jeito, você conversa com pessoas de vários estados. Então, ele quebrou fronteira, não é que eu estou no Corém DF, eu atendo pedidos de pessoas que estão lá no Amazonas, tá? Mas é importante a gente Eu dar acho que pressão. a sensibilidade da gente também, Alessandro, porque o não deles é muito sutil. Cara, não se preocupe que a gente tá com a enfermagem, cara. Eu só vou ver aqui com a indicação do partido, o que vai acontecer. No momento ele não tá lá, ele não sabe que horas vai pautar, ele não sabe. Então, assim, a importância da gente estar aqui, além de todo o desgaste nosso intelectual, o cansaço de estar debatendo, o físico, porque na Câmara Federal A PEC 11 nós são ficamos quantos 3 dias gabinetes? protelando, gente. mais de 500 gabinetes que a gente tem que 513 que a gabinetes. gente tem que se dividir para Para estar cada um vai pro seu estado. Então, cada estado tem um quantitativo grande. Lá em Sergipe são 8, Piauí é 10, São Paulo, enfim, 40 e pouco, 70. a gente entrou em 70, 80, sei lá, um bocado E tem que de passar em todos. E a gente tem que sentar com todos eles. Se não for com eles, com o assessor direto deles que vai passar a informação. É exaustivo, a verdade é essa, é exaustivo. Não é como a gente queria. A bancada do profissional que está ali ao lado da gente, médico, são de 88 deputados Nossa, federais. Nós temos Nós- apenas um. Uma deputada Então federal. é Que tudo- trabalhou muito, diga-se de passagem. E vem você trabalhando, quer- continua trabalhando. Né? quer Ontem, Santa ontem ela Catarina estava lá aí. na Câmara dos Deputados junto com Ela participou da Arthur reunião Lira, com os 3 ministros e ontem. depois foi para a Na reunião com base os do ministros para ministro, ela tem um trânsito discutir muito isso. bom. Não, e deve, eu vou até além. É um projeto que nasceu da esquerda, que o Fabiano Contarato é de movimento de esquerda, que foi abraçado pela nossa candidata, que é da base de governo. E eu acho que um dos grandes motivos de ter passado foi esse, porque ele foi abraçado pela base de governo. Então teve essa negociação entre a esquerda e a direita para o nosso projeto passar. Porque, teoricamente, ser executivo, você não vai querer o aumento do seu orçamento com despesa. Justamente. Se E não a tiver ninguém enfermagem que abrace, não vai. se mobilizou naquele momento sem bandeira partidária. Eu sempre Bandeira costumava branca, falar, bandeira enfermagem. Nossa bandeira é a Foi bandeira uma- da enfermagem. Não foi a união, foi a mobilização política que existiu de toda a enfermagem para mostrar ao deputado, para mostrar ao senador qual era o tamanho do impacto se eles fossem contra a enfermagem naquele momento. Né? Sem a mobilização política de cada um de nós nos seus estados, buscando, tendo apoio ou não, e assim, a gente não deixou de abraçar a causa porque os deputados ou os senadores eram contrários. Né? Em São Paulo a gente teve
diversos nãos na porta, Sim, sim. tentando falar com os deputados, tentando falar com os Até senadores. hoje nós temos nãos aí. Não é? Fomos ao gabinete entregar o nosso abaixo-assinado. São Paulo hoje tem quase 250 mil assinaturas no abaixo-assinado. É um número extremamente expressivo, porém muito pouco dentro do Considerando a contingente que categoria. nós temos de 2.600.000 profissionais de enfermagem. Justamente. Se cada um das pessoas que estão envolvidas hoje com a profissão estivessem mobilizadas e buscando estar apoiando a cada um de nós nos seus estados e fazendo essa assinatura do abaixo-assinado, hoje nós teríamos 2,5 milhões. E aí, Mais falando a em família, número, né? então, falando em número, 5 milhões o na deputado consulta ele iria pública, fazer a 1 milhão. conta. No mínimo, cada profissional de enfermagem tem um familiar que vota. É, Ou seja, não 6 são milhões. 2 milhões e 600, são 5 milhões e 200, né? Ou mais. Mil votos. E E assim, quando- pessoal, é importante a gente frisar das entidades de classe da enfermagem, o sistema COFEM-COREM foi o que sempre esteve à frente. Sem Sempre dúvida, esteve sem em dúvida. todos os momentos. Como bem falou o Conrado inicialmente, naquele momento que a gente debatia o conselho, fiscalizar, normatizar o exercício da profissão, mas tem algo que eu gosto de usar muito, que tem lá na lei de criação dos conselhos, que é zelar, tem lá um artigo que fala, tem um inciso, 1970. zelar pelo bom conceito da profissão. E zelar pelo bom conceito da profissão é muito subjetivo, é muito amplo. É zelar por um bom salário, por boas condições de trabalho, Condição- carga horária, enfim. Isso foi fundamental. O E a- sistema COFEM, Elisandro, porém, foi que esteve Agradecer. realmente à frente. E eu agradeço aí os colegas dos sindicatos que vieram juntos, é papel de todas as entidades, as associações, os estudantes. Fórum. Nós tivemos aí Fórum foi participação espetacular. expressiva dos estudantes, o fórum atuando de forma dinâmica, mas a gente tem que exaltar o que a gente fez mesmo. A gente Sim. trabalhou e tem que colocar E a na gente mesa o que precisa trabalhou. também destacar a importância dos influencers digitais da Isso. enfermagem. Foi Aí eu agradeço fundamental. aí. São Foi N. fundamental. Eu não vou nem falar nomes, É, porque citar pode ser que nomes- alguém fique de Não, fora. prejudicar, eu mas tenho um monte aí, mas... Foram fundamentais. Foram Mas fundamentais. não, estão sendo fundamentais, que a pressão aí, sanção Jair Bolsonaro, continua grande. Tem- Não é isso, Conrado? Tem uma fala que a gente dava sempre aqui quando estava reunido, é o seguinte: toda vez que alguém vinha questionar a possibilidade da gente não conseguir e isso ser um feito negativo para a energia que a gente estava colocando nesse projeto, a maioria dos presidentes, a unanimidade dos presidentes, capitaneado por doutora Betânia, pelo COFEM, era: se a gente não acreditar, ninguém acredita. Verdade. Então não cabe a nós desacreditar na enfermagem. A gente sempre vai acreditar na enfermagem. E eu acho que esse foi o espírito, esse foi a emoção que conduziu boa parte do trabalho que foi feito. Eu acho que nasceu daí. E eu não esqueço o dia da aprovação na Câmara, a comoção que foi do Foi PL. um dia memorável. Rapaz, memorável, foi muito histórico. choro. Então você acompanhou, muita gente acompanhou ao vivo aí, muita gente esteve presente aqui nas suas carreatas aí. Mas assim, eu sei que esse assunto rende aqui pelo menos uma tarde de conversa. E o pessoal técnico aqui olhando para mim falou assim: o pessoal ali não tá muito afim de ficar ouvindo 2 horas de conversas suas, não. Mas é com um assunto que realmente mexe com o nosso. Mas acho, Nosso Alessandro, dia a dia. Acho, Alessandro, que muita gente queria e tá gostando de ter a oportunidade de ver presidentes conversando e debatendo um pouco Dialogando do que sobre aconteceu. Só para registrar aqui, o DF hoje, os servidores públicos eles recebem acima do piso, tá? Mas a iniciativa privada aqui do Distrito Federal, você do Distrito Federal vai concordar comigo, ele recebe menos que o piso. E projeto distrital, é importante salientar, todo mundo me perguntava isso, mas por que o projeto que vale 20 horas aqui para o GDF não vale para a iniciativa privada? Projetos distritais ou estaduais, ele tem valor para dentro da iniciativa pública. Para a iniciativa E privada estadual. e estadual. Tem um exemplo lá do Piauí, que lá no Piauí foi o segundo estado da federação que, por meio de uma articulação política do Corém Piauí junto a um parlamentar de forma específica, Nós já tínhamos aqui, mas nós aprovamos e regulamentamos em lei 30 horas semanais. Lá no Piauí hoje tem a lei 7724 de 2022, que fruto de muita articulação do Corém Piauí, a gente conseguiu aprovar 30 horas. Então lá no Piauí, e somente para os servidores públicos estaduais. Somente para os servidores públicos estaduais. Conseguimos aprovar lei do descanso digno para os servidores públicos estaduais, lei da semana da enfermagem, enfim. Mostra o poderio que nós temos enquanto profissão, enquanto conselho de classe, que a gente consegue sim aprovar leis. E a pergunta foi essa, porque a lei lá do Piauí foi sancionada no meio da nossa luta. Por que o Estado não faria? Não faria por isso que ele falou aqui agora. Não vale para a iniciativa privada, não vale para os Justamente. municípios
Então, assim, Está lá expresso na Constituição Federal. Só quem pode legislar para iniciativa privada é o Congresso Nacional. Por isso que é importante. E através da Constituição, por isso que veio a PEC 11. Justamente, por isso que teve a PEC 11. E vale a pena, já que o Antônio Neto estava falando das 30 horas, que a gente estava discutindo isso aqui, lembrar que o nosso piso salarial ele não está vinculado a nenhuma jornada que o de pessoal trabalho. ficou triste no momento, mas hoje eu vejo com bons olhos. Exatamente, né? Hoje você tem um piso salarial para ser pago ao profissional de enfermagem com a carga horária que ele já faz habitualmente. A menor jornada do município, isso. A menor jornada do estado, a menor jornada do serviço vai privado. Das 20 horas, que habitualmente alguns locais têm, até 44 horas, 40 horas que o profissional de enfermagem faz, e ele vai receber o mesmo valor de 4.750. Estava até conversando com uma amiga de outro estado, né? Porque você falou dessa intercomunicação que nós temos hoje com os demais colegas. E ela me perguntando como é que iria ser na iniciativa privada, porque no estado dela poderia ser que a empresa começasse a querer não pode mudar agora, a gente falar dividir, fazer uma proporcionalidade sobre o piso salarial. Eu estava dizendo para ela que olha, não vai existir nenhum tipo de proporcionalidade. Do local. O profissional hoje ele tem um vínculo trabalhista com uma determinada carga horária e ele vai receber essa carga horária o valor de 4.750. É importante a gente frisar sobre isso, porque é o seguinte... São dúvidas que chegam lá no Instagram, no WhatsApp da gente todos os dias, viu, gente? Se você é servidor, principalmente da iniciativa privada, então lá meu contrato de trabalho que foi assinado há 1 ano, 2 anos atrás, tem lá 36 horas semanais. E lá eu ganho R$ 2.500 como enfermeiro. O meu valor de 36 horas tem que passar para 4.750. Ah, mas meu patrão quer aumentar minha carga horária para 44 horas. Ele vai ter que aumentar seu salário. Ele tem que lhe demitir, ele pode lhe demitir, pagar todos os seus direitos. Tem lá um tempo, tem que esperar um tempo para depois lhe recontratar com uma carga horária diferente. E se tiver alguém que faz uma jornada maior, é proporcional ao aumento. Justamente. Não, vou te colocar para trabalhar 44 horas semanais. Pronto, pois você vai ganhar proporcional a 44 horas. É isso que a gente precisa. Vai ser fácil, pessoal, implantar o piso. Já indicaram lá no estado que vai ter um fluxo de pedidos para o serviço de urgência móvel. É plantão 24. Que é mais menor carga horária. E assim, vai ser fácil implantar piso salarial? Não vai. Vai ser muito processo. Muito processo trabalhista, o sindicato, principalmente o sindicato. Os sindicatos vão trabalhar muito. Grande. Porque só o sindicato pode propor ação trabalhista. O conselho não pode. A luta não acaba Nisso os conselhos ficam desmontados. A luta não acaba com a sanção. Não, começa outra luta, né? Começa com a sanção, porque a gente vai começar a partir deste momento da sanção do presidente a regulamentar esse piso salarial. E aí lembrando para toda a enfermagem que os conselhos de classe passam por um papel e tem um papel fundamental na fiscalização e disciplina do exercício profissional. Justamente. Mas nós não nos furtamos de receber de forma alguma de receber qualquer tipo de denúncia, de sentar com as entidades sindicais, de discutir ações que possam ser feitas com o sistema, com o Ministério Público do Trabalho, seja ele municipal, estadual ou federal, para que se promova ações de regularização e implementação do nosso piso salarial. Então, esse é um trabalho que cada um dos presidentes vai estar fazendo na sua região, no seu estado, junto com as entidades sindicais, para promover, sim, essa regularização. É importante a gente falar sobre um tema, colegas, que muitos, principalmente na rede privada, então lá vai ter muita demissão. Eu já ia tocar nesse assunto. Pessoal, não vai ter. E se tiver retaliação, vai ter que recontratar, porque não vai deixar de... Porque não vai diminuir o número de leitos. Não vão deixar de ganhar dinheiro. Não vai deixar de ganhar dinheiro. Então, se demitir, vai contratar outro. Justamente. E a gente tem um papel fundamental nisso, Antônio Neto, que é continuar fiscalizando para que não tenha um subdimensionamento, porque isso impacta na população. Então, se vinha a ter um déficit de profissionais, ou se vinha a ter essas demissões, que vocês acionem os conselhos de cada estado, para que a gente lá faça valer as nossas resoluções, os nossos dimensionamentos. Porque o conselho ele não consegue estar em cada instituição. Lá no Piauí, por exemplo, são 224 municípios. Nessa hora eu gosto de estar no DF, viu, gente? É bom. Mais de 5 mil instituições de saúde que têm profissionais de enfermagem. Nós não temos condições nem pernas para estar em todo local. São Paulo tem 547 municípios, 20 mil instituições fiscalizáveis. Mas justamente, então a gente vai precisar do apoio. Não é o problema. A gente vai precisar do apoio de cada profissional de enfermagem, denunciando, cobrando o seu direito. E assim, James, Antônio, Alessandro, o que a gente faz, o trabalho que a gente tem feito hoje de educação política da categoria é fundamental, porque
alguns dos que estão muito próximos a gente não estão envolvidos em associação, conselho, sindicato, mas têm muito bem formado essa educação política, por vezes estão tão atualizados quanto nós mesmos. Durante muitos momentos, em vários episódios, foi a própria categoria que chegava com você viu que movimentou, você viu o que aconteceu, e parte por tudo isso, essa dúvida de se esse piso vai sair, se não vai, se vai ter demissão, se não vai. É uma questão de educação política que eu acho que a enfermagem ela tem avançado muito. É um indicativo muito importante para a gente do futuro da enfermagem, e acho que não tem como a gente avançar em pautas nossas sem que isso se concretize como esse movimento tem acontecido. Eu ia falar das principais perguntas, eu sei que o tempo está exíguo, mas o pessoal vai perguntar do mesmo jeito. Quais as principais perguntas que o pessoal mais colocam hoje para a gente responder? Vocês já responderam uma pergunta que é essencial, qual é a carga horária que esse piso se aplica? Então, acho que ficou bem claro aqui que é a carga horária que você exerce hoje. Justamente. Segunda, o seu contrato de trabalho. Segunda pergunta que eu mais ouço, quando o piso passa a valer? Eu acho que essa pergunta ela chega toda hora e da mesma pessoa, assim, todo dia. Aí depende, né? Isso aí é variável. Eu queria colocar aqui para vocês, assim, meu entendimento pelo texto, tanto da PEC quanto da 2564, que para iniciativa privada ele tem um efeito imediato, lembrando que imediato, se você levar no Ministério do Trabalho, ele vai dar um tempo para as instituições se organizarem. Sim, financeiramente. Vamos falar aí que a partir de 2023. E para a iniciativa pública precisa ter orçamento. Se não tiver no orçamento, a gente não consegue. Porque inclusive a PEC fala isso, né? Justamente, tem que se adequar até o fim do exercício financeiro. A PEC fala que os estados, os municípios se adequam até o fim do exercício financeiro para que no ano seguinte comece a executar. Porque no serviço público, pessoal, para a gente gastar, fazer um investimento, comprar algo, a gente precisa ter dotação orçamentária. Precisa ir um ano reservado antes, dinheiro. a gente reservar. Você pode ter o dinheiro que se não tiver lá, seguindo as regras da lei orçamentária. Justamente. E de Seguindo as regras de responsabilidade fiscal. No serviço público tem lei para tudo. Você quer comprar um copo de água, você tem que ter uma licitação, tem que ter algo específico para comprar isso. E vale a pena ressaltar que para os serviços que estão vinculados ao Estado, onde nós teremos eleições majoritárias, e ao federal, o regramento que existe hoje é que não pode ter nenhum tipo de pagamento, né, de alteração ao longo desse período eleitoral. Sim. Ou seja, no Estado e para o federal só da eleição. Em 2023, depois que nós tivermos aí eleitos os nossos futuros representantes. E aí vale a pena a gente frisar cada um dos profissionais de enfermagem. Dia 2 de outubro é dia de vocês tomarem a decisão correta e escolher os representantes que irão levantar as bandeiras da enfermagem. É importante frisar. Né? Chega de ter pessoas que são simpatizantes. E pedir um favor para precisa ter profissionais de enfermagem que estejam representando cada um dos estados. E hoje nós temos representantes em todos os estados. Todos os estados nós temos um para fazer essa mobilização. Então, dia 2 de outubro, você no seu estado, escolha o seu candidato, independente de partido político. Não estamos falando aqui de partido político, mas sim de representação política da enfermagem. E a partir daí nós podemos ter muito mais facilidade em conseguir aprovar as nossas demandas. Até entrar, gente, é difícil. A bancada da enfermagem lá no Congresso Nacional. Lá nós temos a bancada evangélica, nada contra. Os ruralistas, a ruralista, a bancada dos da policiais, do boi. Enfim. Mas podemos ter a bancada da agulha para você. A bancada da agulha, boa, da agulha é importante. Bancada da agulha da enfermagem. Já está lançado aqui formação da bancada da agulha. Conrado, mas aí outra pergunta que aparece. Eu sou da iniciativa privada e meu hospital está, então, vendo que não está querendo me demitir e contratar uma cooperativa. A cooperativa tem que se adequar ao piso? Existe uma lei da cooperativa, 12.000 e alguma coisa, não vou ser tão preciso, que lá no seu artigo 7º fala que a cooperativa ela tem que pagar os vencimentos mínimos da CLT e as profissões que têm piso salarial regulamentado devem ser pago o piso. Então, acho que é um ponto vencido. Sim. As cooperativas elas devem se adequar, não podendo esquecer que todo cooperado é dono da cooperativa. Isso é importante. Você que é cooperado, muito cooperado, não entende que ele é dono da cooperativa. Tem lá a divisão dos lucros, tem a divisão dos lucros e assim, quase toda cooperativa tem um regimento interno, você acumulando geralmente 2/3 do estatuto, né? Você pauta, você vota e você pode colocar que dentro da sua cooperativa a qual você é dono,
cumpra uma lei federal. Olha aí o que o Conrado está lançando. Fazer uma assembleia para instituir o piso na sua Na cooperativa. sua cooperativa. Então, Boa. tem vários caminhos que levam a gente para que todas as cooperativas se enquadrem ao piso. E eu acho que isso é mais um daqueles pontos da educação política, da educação, né, que a gente tem promovido aí na categoria. Acho que é fundamental todos saberem isso. É uma expectativa muito grande das cooperativas de não pagar, ou de reduzir, ou de dar em formato de benefícios o piso. Piso é piso, é uma lei federal, e lei federal Tá na para ser cumprida. Constituição. Está na Constituição e Agora. deve ser cumprida. Com certeza. E- Só tem 2 profissões que tem lá a emenda constitucional prevendo a criação do piso. Que a Sim. primeira foi os agentes comunitários de saúde. Um mês Tem antes, esse 2 ano, meses antes da gente. Esse ano, e a segunda é a enfermagem. Então, Parabéns pessoal, pra todos mas nós. Parabéns pra gente, pra você, profissional de enfermagem que está aí nos assistindo, que irá nos assistir. Você é um vencedor. Como nós, a união de todos nós, a organização política, a gente conseguiu vencer. O grande vencedor, na verdade, é quem está na A área sociedade. produtiva. É quem está na área produtiva. É quem, Justamente. ele foi o grande lutador, ele que no fazer da enfermagem, principalmente durante a pandemia, no exercício da sua profissão, que conquistou esse piso. Né? Eu vou Vale. além. Eu acho que o grande vencedor é a sociedade. A sociedade. isso Que é um eu ia falar, serviço né? bom, você não vai precisar ter 2, 3 empregos. Vale a pena Diminui a o gente erro. reforçar que piso salarial da enfermagem ele não é apenas para o profissional de enfermagem, é também para a sociedade. Porque a partir do momento que você tem um profissional que vai se desgastar menos, que vai Sim. ter menor chance de dar um plantão depois de 24 horas, depois de 12 horas de 26 plantão, 36 horas, depois de ter cuidado do filho que estava doente e chegar exausto, com maior chance de erro, né, é uma garantia que você traz à sociedade. A Organização Mundial de Saúde já fala há bastante tempo que o profissional de saúde ele deveria trabalhar no máximo 30 horas para que você pudesse garantir, né, Assistência uma segura, melhor né? qualidade da assistência segura a toda a sociedade. Então, quando a sociedade apoia o profissional de enfermagem na luta pela aprovação do piso salarial, é garantia de que a sociedade estará muito mais bem resguardada e terá uma melhor qualidade de assistência prestada E a só todos. reforçando que um erro do profissional de enfermagem pode custar a vida de alguém, É. o amor de alguém. É. Então, por isso que a gente precisa de profissionais que realmente estejam ali descansados, com a carga horária condizente e uma remuneração condizente com o seu trabalho. Então, Neto, no debate do custo do piso, do valor desse piso, a gente sempre discutiu isso muito e eu acho que ele nunca foi esmiuçado como deveria, destrinchado como deveria. Porque, por exemplo, tem alguns profissionais que indicam em grandes instituições de São Paulo que você melhorando a qualidade da assistência, a rotatividade hospitalar aumenta, você deixa de construir um prédio com lucro que acontece ali só porque a enfermagem está bem dimensionada, está bem treinada, o paciente está satisfeito, ele não vai ficar longos períodos, diminui a infecção hospitalar. Tempo de Então, internação. tempo de internamento. Então, a gente não Custo consegue, de medicamentos, enfim. São a gente não vários consegue benefícios. mensurar em valores, e isso foi muito colocado no Congresso por muitos de nós. A gente não consegue mensurar em valores o quanto a enfermagem cansada, destreinada, mal preparada, gera em custo. E nenhum gestor apresenta esses valores para a gente. Então, a gente acredita fidedignamente que piso salarial, uma regulamentação da jornada de trabalho vai gerar lucro, inclusive nas instituições privadas. Para finalizar, o pessoal já está ao vivo ali no Instagram, deve estar falando assim, nossa, vai acabar não? Mas eu ficaria aqui muito tempo discutindo. Mas para finalizar, eu queria que vocês fizessem aí primeiro, agradecimentos, lógico, se apresentem para o público, deixem um canal de comunicação aí para que eles possam acompanhar suas lutas diárias, seu estado, mas fale principalmente o que trouxe de mais importante nesses 2 anos, que nesses 2 anos, não, a jornada começa bem antes, mas o que você acha aí, qual é a próxima luta que nós temos que encampar aí, que eu acho que são muitas lutas, né? Se você colocar isso, são muitas lutas, mas o que vocês acham que já deu certo, mas passando esse piso, graças a Deus, pela mão do Jair Bolsonaro, com a caneta BIC aí, e o que nós temos a mais para conquistar na enfermagem? Pessoal, eu quero só agradecer. Pode falar lá para o público, do seu estar estado, do aqui meu estado. com vocês, principalmente os profissionais de enfermagem do Piauí, por acreditarem no nosso trabalho, acreditar na nossa gestão 21-23 do Corém Piauí, que estamos sempre juntos, vigilantes, buscando sempre uma enfermagem cada dia mais empoderada, cada dia mais politizada, que os profissionais de enfermagem tenham melhores condições de trabalho. Agradecer aos colegas presidentes, aqui uma tarde bem rica de discussões, a gente sempre troca informações, sempre que possível a gente sempre se reúne aqui em Brasília na Assembleia de Presidentes, nas reuniões
do Conselho Federal de Enfermagem, para que a gente possa discutir, trazer experiência de outros estados, de outros regionais, para a gente aplicar. Então, eu acho que esse foi só o pontapé, eu tenho certeza que esse foi só o pontapé inicial para que a gente encampe várias outras lutas. Claro que tem a luta da carga horária, que essa, no meu ponto de vista, é uma luta que a gente precisa continuar, e é histórica. Tem várias outras lutas para melhorar as condições de trabalho, como, por exemplo, algo simples, que hoje nós falamos muito em empreendedorismo da enfermagem. Sim. Consultório de enfermagem. Isso precisa se tornar uma realidade. Um exemplo simples, que eu sempre falo, você é profissional de enfermagem, tem seu consultório, você vai lá fazer uma consulta de enfermagem, tem lá um valor X que o seu cliente paga para você, R$200, R$300. Aquele valor ele não pode abater no imposto de renda. Sim, do fisioterapeuta pode, sim, do médico pode, do psicólogo pode, do da enfermagem dentista não pode. pode. Por quê? Porque não tem uma lei prevendo no rol dos profissionais de saúde que podem atender, ter consultórios, não tem uma lei específica que regulamente isso. E nós somos profissionais liberais. Justamente. Nós não estamos lá reconhecidos como profissionais liberais da área da saúde para a questão... No papel, né? Isso, Perfeito. na lei lá da questão Perfeito. dos impostos. Né? Tem uma lei específica para isso. Por isso ficou claro e evidente que nós precisamos ter parlamentares da enfermagem, seja ele... Para levantar esses problemas, né, que nós vivemos diariamente. Discutir sobre isso. Tem várias outras lutas, por exemplo, hoje a gente ainda trabalha nos hospitais com aquela máquina com a manivelazinha, não tem... Dando hérnia de disco. Ergonomia sem zero. Sem ergonomia. Dando hérnia de disco. Ergonomia. Por exemplo, a lei do descanso digno, nós temos 2 Se eu estados perguntar no Instagram ali quantas pessoas têm algum tipo de dor lombar ou problema de coluna, inúmeras, eu acho que vai vir milhares, uma enxurrada de problemas Lombalgia é o ortopédicos aí. principal. Você acabou causa. de bugar o Instagram. Pois é. Então, são essas lutas que pode até parecer que são pequenas, mas não são. É algo que vai impactar diretamente a vida dos profissionais de enfermagem. E a vida útil, né? Tendo Justamente. produção. Justamente. E aí, Dr. James? Bom, para os profissionais de enfermagem do estado de São Paulo, 683 mil profissionais de enfermagem. Muita gente. É quase o Brasil. O número grande de profissionais também grandão. se reflete o maior número de problemas que nós temos, né? Mas eu gostaria de agradecer a Dr. Alessandro pela abertura da sua casa, da Casa dos Profissionais de Enfermagem de Brasília, né, do Distrito Federal, em poder nos receber aqui nessa tarde, em poder fazer esse podcast. São iniciativas que nós devemos levar para todos os nossos regionais. Logo mais também teremos o podcast do Corém São Paulo. Mais um Vocês canal serão aí, gente. convidados a estar lá conosco para debater. Então, Piauí profissional de também, enfermagem. em breve, né? Eita! Sergipe também, né? Ideia boa, ideia copiada. A gente disse que alguma pessoa um dia inventou a roda. Hoje a gente faz a roda ficar mais leve, mais rápida para rodar com muito mais facilidade. Eita. Então, para nós, profissionais de enfermagem do estado de São Paulo, fica aqui o meu muito obrigado. A participação de cada um de vocês nessa mobilização do nosso piso salarial. Outras lutas virão, a nossa jornada de 30 horas, a nossa luta pela nossa aposentadoria especial, que é algo que precisa ser retomado. Então vamos estar trabalhando todos juntos e contamos com o seu apoio. E mais uma vez reforçando, dia 2 de outubro é o seu dia, é o dia de você exercer a sua cidadania e escolher o seu representante de forma muito consciente e ter profissionais de enfermagem lutando pela nossa profissão a nível estadual, federal e também dentro, é claro, das eleições majoritárias. Bom, eu me despeço Honrado. agradecendo a todos, né? É sempre um prazer estar na companhia de vocês. Me despeço agradecendo ao Corém DF pela iniciativa. Né? Ele não é pelo mentiroso convite. sempre assim, não. Às vezes ele fala a verdade. Verdade, sempre verdade. Me despeço solicitando ao presidente da República, você tem a Eita. oportunidade de fazer história na enfermagem De brasileira. mudar a Se vida ele não de ouvir, algum assessor estiver ouvindo, fala pra ele. E 600 mil pessoas, faça São isso. 10 É milhões de digno, votos. é respeito. É a diferença sua. É a diferença da categoria. Acho que tem uma lei que o sistema tem que encabeçar também, que é da nossa resolução, ela virar lei aqui, Do versa dimensionamento, pelo né? dimensionamento. Isso é importantíssimo. Muitas vezes a gente trava batalhas na justiça. Saber que lá tem projetos de lei tramitando já. tem Eu projeto acho que de Desde lei 2016. Bate com o que o James falou. Instituiu agora um piso. Se demitir, tinha que ter uma Se lei de tivesse a dimensionamento, lei, que aí não poderia tinha que demitir. cumprir o dimensionamento de pessoal que Isso está lá, aí. que é algo tão dinâmico que a gente tem que repensar, principalmente após a pandemia. Os leitos abriam e fechavam numa velocidade a qual a gente não conseguia fazer a fiscalização a contento. Então, é algo que o Conselho hoje já se debruça
os conselhos, o sistema, e a gente já se preocupa com isso. E dizer a todos, principalmente no meu estado, de Sergipe, contem com a gente. A gente trabalha muito, a gente trabalha duro e a gente está conseguindo dar os passos, os primeiros degraus, e acredito que não vamos parar. Acho que a gente vai além e vamos conseguir todas as nossas pautas. Muito obrigado mais uma vez a todos. Eu queria finalizar com, acho que um projeto. Vocês falaram os projetos mais importantes aí, mas tem um projeto que eu sempre coloco como importante, porque nós estamos aqui entre acadêmicos também, que é a questão da nossa formação. Só para vocês entenderem, o DF tem 65 mil inscritos, um pouco mais, e nós temos muito mais que isso de aluno. Então, se hoje nós não tivéssemos criado um piso, provavelmente a gente tinha enxurrada de pessoas no mercado que faria o salário cair mais, porque se eu tenho uma oferta e eu não tenho absorção dessa oferta em totalização no mercado, excedente de oferta gera queda de preço. Então, o piso veio na hora certa, que é uma hora que tem muita gente aí estudando. Não que você não está estudando, não tem que entrar, você vai entrar com salário melhor, tá? Mas assim, nós precisamos começar a pensar no seu grau de formação. Você está feliz com o seu grau de formação? Porque chega aqui para a gente por diversas faculdades que não dão estágio, que não levam o aluno para o campo de prática, que às vezes o aluno tem todas as matérias em AD, inclusive as matérias que são matérias laboratoriais. Então, juntando a todas essas matérias que vocês falaram aí, eu acho que a nossa formação tinha que entrar para a Câmara. Tem a discussão lá sobre impedimento de AD para enfermagem, tem a discussão sobre proficiência, que é uma coisa que nós temos que discutir. Será que precisamos fazer uma proficiência para a categoria? Mas projeto nós temos. Para os projetos acontecerem, nós temos que sentar com toda a categoria e fazer principalmente o quê? Colocar que haja uma cobrança legislativa. Você não adianta só ficar balbuciando aqui se você não tiver uma cobrança legislativa forte, né? E o legislativo tem que comprar a ideia. Você tem um voto, você tem palavra com o seu deputado federal, distrital, estadual, vereador e prefeito. E que seja da enfermagem a partir de preferência aí da enfermagem. E aí eu queria finalizar com uma frase que o Laércio uma vez propôs no discurso meu, que é: nunca mais seremos esquecidos. Eu acho que esse ano foi uma virada, a pandemia foi uma virada, que nós passamos muitas vezes do que a pessoa não sabia qual a diferença de um técnico auxiliar enfermeiro para pessoas que fizeram diferença e importância na vida de muita gente. Então a frase que o Laércio colocou de nunca mais seremos esquecidos, eu acho que casa muito bem com o momento atual da enfermagem. Você apareceu e vai manter-se aparecendo aí pelos próximos anos, e somente aparecendo você incomoda, e quem incomoda às vezes é pleiteado em seus pedidos, tá? Então queria aí agradecer a audiência, queria falar que toda terça nós gravaremos ao vivo aí no Instagram, e toda sexta-feira soltaremos esse nosso podcast, que é o Dose Certa, no YouTube e lá no Spotify. Então, se você não perdeu aí ao vivo no Instagram, vai ficar gravado assiste lá. Aí depois, né? plus.corem-df.gov.br. Você pode acessar lá, ouvir quantas vezes forem necessárias, e pode, inclusive, sugerir seus temas para as próximas. Então, você que está aí no Instagram nos ouvindo, já coloca: gostaria de saber sobre isso, ou queria falar sobre isso, eu queria que convidasse tal pessoa. Nós vamos convidar para você, porque é a necessidade da enfermagem que a gente vai ter que trazer. Não temos canal exclusivo voltado para a enfermagem hoje no Brasil, então nós estamos nos lançando como um canal de informação. Aqui não está para discutir se é A ou B, está para discutir o que é importante para você, o que é importante para a sua formação, para a sua colocação no mercado de trabalho. Então é importante ficar ligado aí nas suas entidades, conselhos, sindicatos, associações, entidades estudantis, e principalmente acompanhar as discussões que são discussões políticas, e nós não estamos fazendo a política norteia todas as nossas decisões da nossa vida. Isso nós estamos fazendo ao momento político, e você nos ouvindo, você está participando da política, da sua formação. Político de discussão, né, da profissão, não político partidário, que fique bem claro isso. É uma política de formação, uma política da nossa profissão. Já que nós falamos do 2564, agradeço aí todos os deputados do DF, e eu acredito que todos aqui vão agradecer, que vestiram a camisa. Todos de Sergipe, os mobilizados, que votaram sim. No Senado foram todos, e na Câmara também foram todos, tirando alguns partidos, mas que não temos que entrar nesse mérito aqui agora, mas agradeço a todos que votaram e reconheceram que é importante dar valorização para a enfermagem. Agradeço a equipe que se desdobrou, nós tivemos problema com o estúdio aqui, hoje, ontem, então assim, problemas acontecem, mas a equipe engajada que faz diferença
Então agradeço a equipe e agradeço a você que manteve essa audiência até o momento e vai nos ouvir no futuro. E fique atento e não perca os próximos passos aí do nosso podcast. E sejam bem-vindos ao canal do podcast do Corém DF. Se me permite quebrar o protocolo, vamos fazer um brinde à dose certa. Um brinde de café, um E ao brinde de grande café. futuro. Brinde de café.